Você já se perguntou o que acontece em cada fase do emagrecimento, do ponto de você sair de uma obesidade até mesmo chegar a ter um físico bem alinhadinho, com definição abdominal, com percentual de gordura extremamente baixo? Cada fase muda completamente e as percepções e as dificuldades, as necessidades e demandas fisiológicas ali são completamente diferentes. E por isso, uma vez que você consegue ter essa ciência do que vai acontecer, às vezes fica mais fácil de seguir o processo. E eu tô aqui para te dizer uma coisa: muitas vezes as pessoas desistem em determinados momentos dessas fases por não entender qual é a próxima fase que vai vir, qual é o próximo estágio. Normalmente, quando eu pego um paciente, eu já explico isso para ele, já gosto de falar: ó, você vai sentir isso agora, se você sentir vontade de comer é normal, não é pecado ter uma vontade de determinada coisa, o pecado está em o que você vai fazer com isso. Consegue entender essa lógica? Talvez você não me conhece, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e eu consigo definir isso, sabe? Eu consigo olhar e falar, cara, isso aqui vai acontecer nesse momento e esse nesse momento e assim sucessivamente. A primeira parte mais interessante é quando você está ali entre 35% ou mais. E eu coloquei como aquele estágio 1, vamos dizer assim, né? Esse, infelizmente, a grande maioria vai desistir ou a grande maioria não vai fazer nada para mudar. Mas antes disso, só um detalhe. Essas mudanças de percentual de gordura não é nada exato, é apenas uma forma de exemplificar e te trazer esse conteúdo, sabe? Até mesmo porque o método da avaliação física que você vai fazer pode dar diferença em números. Então, por exemplo, uma pessoa que está com, um exemplo, 25% de gordura, 23% de gordura, numa avaliação antropométrica, que é essa daqui, que seria a avaliação por adipômetro e tal, às vezes, se ela não seguiu mesmo um bom processo preparatório para fazer uma bioimpedância, ela vai ter 35, 40% na bioimpedância. Então, são apenas números e a forma que você vai avaliar. Mas entenda, uma pessoa acima de 35% de gordura, de fato, real, aquela pessoa que está com uma obesidade, que está com sobrepeso bem alto, está com IMC lá na casa do chapéu, essa pessoa, infelizmente, por vezes ela não vai mudar, não vai ter mudança. E é muito engraçado porque eu já passei por várias fases de pessoas chegarem para mim: "Oh, você podia ajudar a vizinha X, ou você podia fazer tal coisa." Minha mãe, às vezes, acha umas amigas, fala assim: "Ai, passa uma dieta para ela." E o rolê não acontece assim. Eu descobri uma coisa: eu, como nutricionista e como treinador, eu nunca posso querer mais do que o paciente. Uma vez que eu faço isso, é pedir para ter uma certa frustração, tanto da minha parte quanto do paciente. Sempre tem que partir do paciente. E, infelizmente, nessa fase, com uma obesidade tão grande, até mesmo pelo sistema metabólico dessa pessoa, é muito difícil de tirar ela dali. Eu, infelizmente, uma vez eu passei por uma situação que a paciente chegou para mim, ela nem tinha um estado de sobrepeso tão grande assim, ela tinha ali um pouquinho do peso mais alto, mas os exames dela estavam muito alterados. Muito, 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 muito alterado. Imagina o exame alterado e ele estava pior, certeza. E aí essa pessoa chegou e ela nem estava nesse estágio aí. Aí ela foi no médico, por uma consulta de rotina lá, acabou fazendo os exames, aí que ela descobriu quão mal ela estava. O médico falou: se ela não procurasse um nutricionista, se ela não fosse fazer alguma coisa para arrumar aquilo ali, atividade física e tudo mais, ela ia perecer. E dito e feito, ela veio aqui, inclusive ela veio à força pela filha, que a filha já era minha paciente, e, pô, aquela história, né? Você pega a pessoa, quem já conhece o canal aqui há mais tempo já sabe qual que é a minha forma de lidar com o paciente. Então, pô, acolhe, prescreve, ensina, mostra, vai ser isso por causa disso, vai ser aquilo por causa daquilo, ó, se você gosta disso, vamos tentar adicionar na tua dieta. Mas, enfim, a mulher me adorou, mas não fez o plano. E, infelizmente, passou ali questão de 7, 8 meses, ela evoluiu a óbito, né? Ela faleceu e todo mundo avisou. De certa forma, a filha dela fala até que ela
que ela se entregou, porque nesse período ela já começou a passar as empresas pro nome da filha, foi um negócio delicado assim. Mas para você ver que, cara, não importa, a filha queria, trouxe, eu queria que ela seguisse por até uma necessidade de saúde, mas se o paciente não quer, não adianta. E a característica dessa galera, às vezes eles até querem, mas não sei se não tem força para chegar lá. E aqui não é algo discriminatório a ponto de falar assim, pô, você não vai conseguir, ou você. Não, não é isso, cara. A grande sacada é que você provavelmente deve ter uma amiga aí que está com sobrepeso bem alto, que já falou ou já tentou fazer algum tipo de dieta, mas não consegue sair daquele limbo, porque a força de vontade tem que ser muito grande. Até porque nesse estado acima de 35% de gordura, provavelmente o contexto social, o ambiente obesogênico dessa pessoa deve ser muito proeminente, ele deve ser muito intenso. Então é chegar em casa, tem besteira, quando a pessoa vai ter que cozinhar algo, ela já vai exceder em gordura, ou enfim, ela sempre vai acabar entrando num estágio de comer mal e aspectos sedentários. E isso me deixa de fato triste, porque eu gostaria que todos fossem saudáveis e com muito mais autoestima, muito mais energia, né? Enfim, esse é o primeiro ponto, primeiro estágio. Existe solução? Existe solução. Tem um monte de gente com característica genética para ser gordinho, que essa pessoa ela pratica atividade física, que ela se alimenta bem, mas o peso não cai de forma alguma, mas ela tem todos os benefícios da prática da atividade física, bem como de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. Mas a característica física é gordinha. Aí a gente descarta a característica física e a gente olha para o que ela vem fazendo. Veja, são pouquíssimos que chegam nisso. Infelizmente, né? Mas se tiver sucesso. Logo, dos 29% aos 25%, aqui a gente vê que há uma mudança, tá? Que seria o estágio 2 ali. Só que geralmente tem que acontecer algo. Vamos lá, aqui tem muito cunho emocional, sabe? Eu sempre pergunto para o paciente o que aconteceu quando tudo mudou. Porque quando você pega um paciente desse que evolui, que consegue desenvolver, ou às vezes ele chega no consultório muito desesperado para perder 10, 15, 20 quilos, você já entra num contexto de, opa, o que está acontecendo? Deixa eu tentar entender o que mudou aí, o que cutucou a ferida. E aí são todos os casos que você imaginar. Todos os casos. Todos. Até porque na psicanálise muita coisa pode afetar a nossa psique, desde traços lá na educação infantil, até mesmo palavras, frases, a forma que você é introduzido ao contexto adulto, enfim. E aí você vê assim, às vezes, a mulher com seus com 28% de gordura, que está ali, que chega querendo perder 10, 15 quilos urgente, mas ó, só um exemplo, às vezes está sofrendo traição no relacionamento, às vezes essa pessoa... Ó, teve um caso muito interessante, lembrei agora, uma paciente de muitos anos atrás, e aí ela era, na época, né, ela era bem gordinha, bem cheinha, e aí ela me procurou e ela teve um resultado incrível, mas incrível assim. E olha só que interessante, quando ela falou para mim, quando ela mudou e eu cheguei nessa pergunta, né, cara, o que aconteceu? Ela falou, Dani, certa vez ela era uma líder de uma empresa, e era uma empresa de muitos trabalhadores, assim, né, de peão, em outras palavras, e aí diz que ela escutou quando alguém chegou e falou, ah, quem que é a fulana de tal? Aí em vez de falarem, ah, é a de capacete branco, é que tá com roupa cor X, falaram, não, é uma bem gordona. E aí ela falou que escutou aquilo e ela só tinha uma opção, que era melhorar aquilo, que aquilo ofendeu demais ela. Então veja, o que aconteceu quando tudo mudou? É onde eu sempre quero chegar com os pacientes que estão nessa fase ali, entre 25% a 29%. Claro, como eu falei, apenas um detalhe dos números ali, tá? Nessa galera ainda tem uma boa solução, só que você tem que entender o que aconteceu. E depois que você entende o que aconteceu, é sempre trabalhar em cima dessa motivação. Então, logo, a dieta dessa pessoa
você não tem que cuidar necessariamente os mínimos detalhes. Pô, cara, vai ter que comer arroz negro, vai ter que comer salmão, vai ter que comer iogurte de ovelha, vai precisar. Agora o pessoal tem pedido muito aquele mussarela de búfala. Não, cara, não precisa disso. Você precisa fazer com que essa pessoa tenha hábitos melhores e seja consistente nisso. Veja, hoje o nosso dia a dia está muito proposto ao ambiente obesogênico e essa pessoa, se está gordinha, ela está exposta ao ambiente obesogênico. Vale lembrar que existem pessoas que geneticamente vai ter um sobrepeso, mas ela tem hábitos saudáveis, mas são exceções à regra. A grande maioria vai ter essa dificuldade muito mais no ambiente. E talvez você tenha uma certa dificuldade para, qual alimento comer, ou às vezes como encaixar na tua rotina, ou até o treino de musculação que você não sabe como seguir. E aí, às vezes você já falou assim, não, acertei tudo, cara. Minha dieta tá certa, meu treino tá certo, mas você sente que falta um determinado acompanhamento. Aí, nesse caso, eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Na minha consultoria online eu faço exatamente isso. Eu te prescrevo a dieta, eu te prescrevo o treinamento e toda semana eu converso com você via feedback semanal e aí um acompanhamento em fotos, em peso, enfim, a gente consegue ver grandes evoluções. Eu jamais vou prometer para você um emagrecimento. Acho que não faz sentido, mas se você seguir o processo, você vai ver que você terá ótimos resultados. Que é um exemplo disso, vai lá no meu Instagram e você vai ver que diariamente as pacientes me marcam lá nos seus antes e depois, no físico que está evoluindo e tudo mais. E eu nunca cheguei a alguém assim, como vai acontecer isso? Não, cara, eu te garanto que se você seguir o processo a gente vai chegar lá. Mas sem mimimi também. Se você quer saber mais sobre a consultoria online, clica no primeiro link da descrição, tá bom? Logo, depois disso daqui, a gente já entra numa fase que eu gosto bastante, possivelmente você já está, que é o estágio 3. O estágio 3 geralmente fica ali entre os 24 aos 20% de gordura, de 20 a 24%. A grande maioria que chega aqui no consultório chega nessa fase. E essa fase é muito gostosa de trabalhar, porque de fato a gente vê boas evoluções. Às vezes, se você tira uma pessoa de 35% de gordura, 40% de gordura para 30%, ela vê que no peso caiu ali, a balança, um exemplo, caiu 5, 10, 15 quilos, mas ela nem vê tanta diferença. Agora, essa galera que está mais aqui no estágio 3, entre 20% a 25%, aqui você já vê que se ela perde ali um pezinho, ela já entra numa calça, já fica... A calça já fica menor, o número da cinta fica menor, o manequim vai ficar menor. E é muito legal porque a diferença também não é só daí, nesse caso, no peso, mas você já consegue ver no espelho, o bracinho fica mais fininho e tal. O que acontece aqui é que a galera tem um ponto de partida, mas eles não seguem esse ponto de partida. Vou explicar. Então a pessoa veio porque ela queria melhorar. Vamos dar um exemplo. Hoje ela subiu uma escada, ela está descondicionada. Daí ela sobe essa escada, ela, ficou ali ofegante e tal, e aquilo está atrapalhando, ela vai brincar com o filho, aquilo fica atrapalhando e tal. Aí de repente ela começa a seguir um plano, ela começa a ter resultado, aquela dificuldade inicial some, porque daí ela ficou condicionada, e aí eu falo que a dor sumiu, a pessoa volta aos hábitos anteriores, e essa paciente volta depois. E aqui mora um grande risco, porque aqui os pacientes conseguem ter resultado e é onde mora muitos rebotes. Sabe quando você reganha peso? Que você foi lá, perdeu um pezinho, perdeu um percentual de gordura, estava motivado, só que do nada desanimou. E nessa de desanimar é quando você tem total capacidade de rebotar ali 10, 12, 15 quilos. E esse rebote é onde começa a te atrapalhar a ter evoluções futuras. Porque você dessensibiliza a tua insulina, você desregula o seu metabolismo, você geralmente, quando rebota assim, você tem mais inflamação, volta com mais inflamação, e aí, por vezes, você gera uma resistência à perda de peso, e quando você gera essa resistência à perda de peso, você cada vez mais fica difícil de baixar o peso. Então, nesse caso, ele é muito gostoso de trabalhar, mas eu vejo que é onde as pessoas mais desistem, por mais que sejam os momentos que elas tenham mais resultados, elas consigam ver uma evolução bem legal. E olha só que interessante,
O próximo estágio, que seria o estágio 4 aqui, é de quando você chega de 19% a 15%. Beleza. Existe uma transição maravilhosa quando você pega a mulher, que ela chegou aqui, um exemplo, com os 23%, e aí ela chega a 18%. Dado a questão dos números que a gente já conversou, eu vejo que essa transição, que a pessoa perde 5 quilos de gordura, 7 quilos de gordura, você vê que esse momento é onde ela consegue já ver um abdominal mais definidinho, que ela já vê aquela cintura mais fininha. Com certeza, né, minhas pacientes eu faço questão e também entra como um bônus ali a partir do treinamento de musculação, então ela já tá com a perna mais definidinha, ela tá com o glúteo mais redondinho, mais durinho. É muito interessante essa fase. E aí, entre essa fase de 15 a 19%, que seria o nosso estágio 4, nesse estágio 4 aqui, a paciente já se motiva porque está vendo o resultado, só que ela sempre quer ir um passo além. E aí, nesse passo além, ela quer sair de 18% a 15%. Eu deixei no mesmo estágio, mas, cara, já é muito difícil. Você sair de 25 para 18, eu vejo diariamente. Às vezes você sai lá de 28 para 18, eu vejo com frequência também. Existe solução para isso. Agora, o caminho para você baixar dos teus 15% de gordura, 15% já são raras as meninas que chegam. Pessoas normais, sem uso de hormônio, sem nenhum outro ergogênico que possa ajudar ela a chegar. Por quê? Porque aí, cara, teu corpo já está condicionado ao que você está fazendo. Você já está conseguindo, você já tem mais disposição, você já treina, você já come, teu corpo já sabe que isso existe. Se você saiu lá de 28% para 18%, só um exemplo aqui, de gordura, né? Você já vai ver que já tem uma caminhada, já não foi da noite pro dia. Inclusive, cara, eu nem gosto de pessoa. Se você for esse tipo de pessoa, por favor, aí não precisa vir para consultoria, que vem desesperado, que quer perder peso de um dia para o outro. Eu não gosto desse tipo de pessoa. Se a gente quer fazer uma construção no fitness, nós precisamos de tempo. Então, a pessoa que saiu de 28% lá para 18% tem no mínimo ali 6 meses, 7 meses, 8 meses. Varia de pessoa para pessoa e da dedicação dela. E aqui entra a cerne da questão. Quando você quer baixar, quando você quer chegar nesse estágio 5, quando você quer ter o corpo dos sonhos, entre aspas, porque isso é relativo, subjetivo a cada pessoa. Quando você quer chegar assim, Dani, eu quero estar na minha melhor condição, é quando, por vezes, a sua dedicação tem que aumentar, vezes muito. Então, às vezes, é 2 cardios por dia, por vezes é segurar na dieta, principalmente nos finais de semana, por vezes é começar a aumentar a progressão de treinamento, e aí a gente entra para a parte do estágio 5, que seria esse corpo dos sonhos. O corpo dos sonhos é a hora que o corpo dos sonhos ali, né, esse percentual de gordura extremamente baixo, é um momento que as pessoas perecem e ela estava indo super bem, ela foi tendo resultado, ela estava evoluindo, as coisas estavam acontecendo. Mas, quando ela precisa agora entrar na estética corporal, de fato, se a pessoa emagreceu e vai entrar nesse momento de ganho de peso, de estética, percentual de gordura baixo, massa muscular mais alta, às vezes ela tem que comer até um pouquinho mais. Isso não dá chancela para ela furar a dieta. Mas veja, a transição de sempre comendo menos, agora vai ter que comer um pouquinho mais, esse comer um pouquinho mais já faz a pessoa se sentir inchada, já não vê o peso na balança baixar, e aqui mora a grande dificuldade, que o pessoal desiste por medo dessa novidade de começar a subir o peso. Só que subir o peso não quer dizer que ela está engordando, mas sim ela pode estar melhorando a composição corporal, ou às vezes ela nem está subindo o peso, mas ela está com o sentimento de está se sentindo mais inchada. E isso faz com que a pessoa desista. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto aqui, aos 15% de gordura para baixo, se você é essa mulher que quer chegar lá, outro ponto é a questão do treinamento. O treino já não dá mais para ser treino fofo. Diferente daquela pessoa que a gente estava conversando, entre 28%, que eu só preciso que ela se mexa, que ela coma um pouco melhor, que ela já vai ver evolução, aqui já não, aqui já tem que ter uma baita de uma estrutura. Às vezes a pessoa já perdeu tanta gordura ali para chegar nessa fase, que aí o glúteo já começa a ficar mais flácido. Ela fala, pô, meu glúteo tá menor, só que ele tá mais mole. Então, pô,
Pois é, tem que aplicar intensidade no treinamento. Só que para aplicar intensidade no treinamento, não é no pain, no gain, não é só fazer força. Por vezes, você tem que preparar esse grupo muscular, você tem que preparar essa intensidade. Veja que o negócio ele não é tão fácil. Eu, Dani, sinceramente, desejo para você que você chegue abaixo de 14%, de 15%. Vale um destaque. Desejo mesmo por questões de estética e que eu acho que as meninas elas ficam muito satisfeitas quando chegam nessa fase. Eu tenho muitas pacientes, hoje são centenas mesmo, e quando eu vejo que elas chegam nessa fase aqui, cara, elas ficam muito felizes. Mas vale um adendo. Normalmente, quando você vai baixando o percentual de gordura, daí a gente já está falando assim, ó, 10% de gordura para mulher, você já começa a ver alterações menstruais, que aí a gente até identifica como uma síndrome que se chama síndrome da mulher atleta. Até vale um vídeo sobre isso. A síndrome da mulher atleta, ela vai acontecer tanto pelo excesso de treinamento, é uma tríade, né? Então ela acontece pelo excesso de treinamento e também pela baixa ingestão calórica. O que isso ocorre? O que ocorre depois? Alterações no teu ciclo menstrual. A mulher pode ter amenorreia ali, que é interromper o fluxo menstrual. Aí existem dois parâmetros, tá? Existem duas visões da coisa. A primeira é da tua ginecologista que não vai querer, porque obviamente alterar seu ciclo menstrual vai ter danos para você. O segundo é que eu vejo na prática que muitas mulheres que conseguem ter um percentual de gordura baixo fazem isso de propósito justamente para não menstruar. Então, são duas visões, né? De fato, na saúde você pode gerar uma osteoporose precoce, você pode ter problemas numa fecundação futura, de ter um filho, mas existe o bônus, uma estética e outra que as mulheres, algumas não gostam de menstruar, por questões da TPM, cólica, dor de cabeça, enxaqueca, enfim, aí é outras histórias, né? Então, cara, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostaria que eu cuidasse da sua dieta, do seu treino, que eu cuidasse de você semanalmente, te recomendo fortemente que entre na minha consultoria online. Vou deixar o link aqui no primeiro link das descrições e te vejo do outro lado lá na consultoria online, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau!